Que semana complicada que a gente teve, não é mesmo? Imagine você, investidor, no domingo, tranquilo, programou sua semana, deixou tudo certinho o que tinha que fazer, foi lá, dormiu. No outro dia você acorda com bolsa japonesa caindo 12%, você acorda com Bitcoin caindo 20%, entre os demais ativos do mundo todos em queda. Que susto, não é mesmo? A Black Monday pegou todo mundo de jeito e esse é o assunto do vídeo de hoje. Vou comentar sobre o que aconteceu um pouco nessa semana, analisar alguns pontos e ver o que podemos fazer para nos proteger. Então vamos lá para mais um vídeo, pessoal. Já se inscrevam no canal, curtam, comentam, deixem seu like, me sigam lá no Instagram e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, a gente teve uma semana bem interessante. Segunda-feira, o mercado acordou em susto com a bolsa japonesa, o Nikkei 25 caindo mais de 12%, o Bitcoin caindo 20%. Mas o que aconteceu? Vamos analisar o que se derivou dessas quedas. A gente tem o payroll que saiu na sexta-feira passada. O payroll é o índice de empregos gerados e desemprego nos Estados Unidos. Então, a geração de empregos foi muito menor do que o esperado. Isso causou um medo no mercado de recessão. Mas o que seria uma recessão? Recessão é quando uma economia de um país apresenta dados inferiores ao esperado. Então, se a gente tem uma menor taxa de geração de empregos, se a gente tem um PIB menor, se a gente tem uma arrecadação menor, significa que o país está regredindo em vez de progredir, que o país está sofrendo, está recedindo. Por isso o nome de recessão. Então, o mercado ficou um pouco com medo porque a maior economia tendo uma recessão é muito preocupante. E a gente tem também o carry trade, como o Japão é uma bomba relógio. O que seria o carry trade? Por muito tempo, o Japão teve uma taxa de juros negativa. Então, se eu vou lá, pego 1 milhão emprestado, eu vou pagar menos, porque os juros são negativos. E muitos investidores pegavam empréstimos lá, pegavam dinheiro do Japão, trocavam em moedas onde a taxa de juros era mais alta e deixavam investindo lá para pegar o lucro dessa operação. Então, por exemplo, eu vou lá, pego 1 milhão no Japão, coloco em dólar ou aqui em real no Brasil, deixo investir numa taxa de 10,5% que é a nossa e fico com o spread, fico com o lucro dessa operação e pago o governo japonês, tranquilo, suave. Então era muito rentável até o governo de lá resolver mudar a sua taxa de juros. Por mais de 17 anos, com uma taxa inalterada, eles aumentaram a 0,25%. Todo mundo falou, opa, calma lá. Eu tava pegando dinheiro a uma taxa de juros tão baixa e agora os caras sobem do nada. Então, tosse o dinheiro de volta, deixa quieto, vou procurar outras coisas para investir. E se a gente soma todos esses fatores, dá uma abalada, uma sacudida bem grande no mercado. E por isso que a gente acordou com essa queda grande. Mas ao decorrer dos dias tudo foi estabilizando. Quero bater palma aqui para quem não comprou Bitcoin quando ele estava $50.000. Eu fiz minhas novas compras, meus novos aportes. E no fim da semana a gente vê ele em sua nova máxima, em seu patamar que havia antes da queda. A gente vê ele em $60.000. Quem pegou valorização, muito bem. Quem não pegou, apenas tristeza. Então o vídeo de hoje é um pouco mais dessa repescagem do que aconteceu da semana, informar a todos vocês o que aconteceu. E eu quero compartilhar uma coisa nova, que seria a curva de Laffer. Eu estava refletindo sobre isso e será que se a gente aplicar a curva de Laffer aqui no nosso país, a gente teria uma economia melhor? Mas que raios é esse de curva de Laffer para quem nunca ouviu falar? A curva de Laffer é um desenho feito por um economista americano. Ele pegou lá e disse que teria 3 pontos interessantes para uma economia rodar. O primeiro ponto é, se um país eleva suas alíquotas de imposto a níveis absurdos, ele não tem uma arrecadação, ele diminui a arrecadação. Porque imagina, você tem lá seu negócio de vender limonada, por exemplo, ou de cachorro-quente. Você tem lá sua barraquinha de dog, de prensado, e tá vendendo lá, e paga seu imposto. Se o governo coloca uma taxa de imposto tão alta, não tem por que você trabalhar, você vai ficar parado, porque imagina você trabalhar, dar duro, para todo o dinheiro, em vez de ser gerado para você, vai ser contido pelo governo, sem nexo, né? Então a gente tem o segundo ponto, que é o mais interessante para mim, que eu acho que funcionaria na nossa economia. Se a gente tem uma taxa
uma alíquota de imposto minimamente, uma taxa bem baixa nos produtos e serviços, as pessoas estariam mais estimuladas a consumir e a comprar esses produtos e serviços, e a arrecadação seria maior. Então seria um benefício mútuo, tanto para o governo que busca arrecadação, quanto para as pessoas que buscam ter uma melhor qualidade de vida. E o terceiro ponto seria uma matriz equalizadora, onde a gente vê uma taxa de juros e uma taxa de imposto elevada, mas que não seja prejudicial ao consumo das pessoas. Esse é basicamente é o desenho e a curva de Laffer. Aí eu fiquei refletindo um pouco sobre. Eu deixo aqui essa indagação nos comentários para vocês. Deixa aqui embaixo a sua opinião e o que você acha. Porque se a gente para e pensa, se a gente não tivesse uma ineficiência de gestão tão grande, não tivéssemos uma ganância e gastos públicos tão desviados, esse país era para estar funcionando muito melhor. Se não houvesse uma falta de compromisso tão grande em honrar as contas públicas e essa falta de gestão, essa má gestão com o dinheiro público também, eu acho que o país não estaria assim do jeito que está, uma várzea completa. Então, eu fiz essa repescagem do que aconteceu na semana, deixo essa indagação aqui para vocês nos comentários e gostaria de agradecer o vídeo de hoje.